Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Diogo, bem-vindos aí a mais uma aula. Vou falar nesse vídeo a respeito de inequações. Inequações, elas são dispostas assim como as equações, né? Só que ao invés do sinal de igualdade, ela tem ali como separador o sinal ou sinal de maior, ou sinal de menor, ou sinal de maior igual, ou sinal de menor igual, ou simplesmente aqui o sinal de diferença. Então, inequação significa que um lado não é igual ao outro lado. A equação, né, significa que um lado é igual ao outro. A inequação, então, vai indicar uma diferença, ou uma relação de que um lado da inequação é maior que o outro, ou que é menor, ou que é maior ou igual, ou que é menor ou igual, ou então que simplesmente é diferente. Bom, para começar aqui com inequações, a gente vai colocar aqui algumas sentenças lógicas, né? Como por exemplo isso aqui, ó. 7 é maior do que 4, tá? Bom, 7 maior que 4, isso daqui é um sinal que, de acordo com o jeito que a gente lê, né? Ele pode indicar maior ou igual. Eu consigo ler, né? Se eu ler da esquerda para a direita, eu posso falar que 7 é maior que 4, né? Até porque isso daí é uma sentença verdadeira. Se por acaso eu ler ao contrário, se eu ler da direita para a esquerda, o que está escrito? Está escrito que 4 é menor que 7. Então, isso aqui é equivalente a eu colocar 4 menor do que 7. Tá bom? Então, esse sinal, né, ele muda de acordo com a mudança de lado que você faz. Tá bom? Então, é comum aparecer, né, sentença para você julgar, certo? Então, por exemplo, se eu escrever aqui que 10 é menor ou igual a 8. Isso é uma sentença, uma inequação que é falsa, né? Porque a gente sabe que o 10 ele é maior do que 8. Se eu escrever que 10 é menor ou igual a 10, o 10 não é menor do que 10, só que o 10 é igual a 10. Então, como é menor ou igual, serve eu falar que os dois lados são iguais, então isso aqui é uma sentença verdadeira, tá bom? É mais ou menos assim que funciona o comecinho, né? A gente tem que identificar ali os sinais, tá? E para começar com inequação, vamos começar com inequação de primeiro grau. São as mais tranquilas aí para se resolver. A gente usa a técnica algébrica como se fosse equação de primeiro grau para resolver. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2x mais 1 maior do que 3. O que isso significa? Eu preciso descobrir valores de x que tornam essa inequação aqui verdadeira, tá? Que x que eu tenho que colocar aqui, ou quais valores de x, lembrando que assim, geralmente são intervalos, tá? De números que a gente vai colocar. Qual intervalo numérico de x, quais valores de x que vão satisfazer essa inequação? Isolo x. Então, o número aqui mais distante do x é o mais 1, né? A operação mais distante é a soma. Então, você pega essa soma e joga para o outro lado, fazendo aqui uma subtração, operação inversa, né? Então, 2x maior do que... maior do que 2, né? 3 menos 1 é 2. Mesma coisa, passa esse 2 que está multiplicando. Agora fazendo a operação inversa, que é a divisão. Lembra que não troca o sinal quando você passa dividindo ou passa multiplicando, tá? Então vai ficar que x é maior que 2 sobre 2, portanto nosso x vai ser maior do que 1. Qualquer x maior do que 1 que eu puser no lugar desse x vai fazer com que esse lado da inequação seja maior do que esse lado aqui. Vamos testar? X igual a 2. 2 é maior que 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. 5 é maior que 3. Verdadeiro. Vamos testar com o número quebrado agora. X é igual a 1,1. 2 vezes 1,1 dá 2,2, mais 1 dá 3,2 e 3,2 é maior do que 3, né? Então, também está correto, tá? Se eu puser qualquer número que não seja um x maior do que 1, não vai bater. Por exemplo, x igual a 1. X igual a 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3, então 3 maior do que 3 é uma sentença falsa, porque 3 é igual a 3 e não um número maior, tá bom? Então, para essa equação, aí, escorregada aí. Para essa inequação, né, a minha resposta é x maior do que 1. Como que eu dou essa resposta? Se, por exemplo, essa inequação for apresentada no conjunto dos reais, tá? Ou seja, vale número quebrado, vale número irracional, a nossa resposta vai ser conjunto solução ou conjunto verdade
é igual a x pertence aos números reais, tal que x seja maior do que 1. Beleza? Outra inequação, outro exemplo aqui. Menos 3x mais 7 menor ou igual a 10. Menos 3x, portanto, vai ser, né? Menor ou igual. Joga esse 7 para cá como negativo. Então vai ser menor ou igual a 10 menos 7. Vai dar 3. Menos 3x menor ou igual a 3. Legal. O que vai acontecer? Não é muito comum, apesar de não ser errado, tá? Mas a gente tem que dar a resposta em função de x. Então, se aqui tem um negativo, eu vou fazer uma troca, tá? Eu vou multiplicar toda a inequação por menos 1. Eu vou trocar o sinal. Menos 3x vezes menos 1 vai ficar mais 3x. 3 vezes menos 1, também vou ter que multiplicar esse lado aqui da inequação por menos 1, né? Vai dar menos 3. Beleza. Então, o que eu faço? Mantenho tudo igual? Não. Se eu multiplicar por menos 1, penso o seguinte, se um lado é maior do que o outro lado, na hora que eu troco o sinal, tá? Esse lado aqui, negativo, vai ser menor do que o outro lado aqui, negativo. Como é que eu faço isso? Penso o seguinte, ó. Eu sei que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui antes de voltar na nossa resolução. Eu sei que 3 é maior do que 2. Se eu inverter, eu vou falar que menos 3, vou comparar com menos 2, né? Eu prefiro ganhar R$3 do que ganhar R$2, quer dizer que 3 é maior que 2. Só que eu prefiro ficar devendo R$2 do que ficar devendo 3. Por quê? Porque o menos 3 é menor do que 2. Então, quando você faz a inversão de sinal, você tem que inverter também aqui o sinal, né, o operador lógico, tá? Por conta disso, certo? Então, não é exatamente igual a equação, quando tem essa troca de sinal, você tem que inverter também. No caso aqui, ó, era menor ou igual, agora que eu inverti, vai ficar maior ou igual, tá? Então, a nossa resolução, continuando aqui, 3x maior ou igual a menos 3, 3x maior ou igual a menos 3, joga o 3 para o outro lado, não precisa trocar o sinal porque ele está passando só dividindo, né? 3 sobre 3, então o nosso x vai ser maior ou igual a menos 1. Qualquer x maior ou igual a menos 1 torna aquela inequação que eu coloquei na outra lousa verdadeira, tá? Você pode escrever tanto naquele formato de conjunto verdade que eu coloquei, quanto em formato também de varal, né? Como é que ficaria isso aqui em formato de varal? Isso aqui é uma reta que tem aqui os valores de x, é uma reta real. Você coloca aqui, por exemplo, cadê? U menos 1. E aí, né, como a gente já viu em intervalos, tem uma aula lá de intervalos, você vai marcar todo o intervalo que tem aqui números maiores do que menos 1, tá? Isso vai até o infinito. E já que o x pode ser também igual a menos 1, você faz aqui uma bolinha fechada. Beleza? É mais ou menos por aí, então, inequação de primeiro grau, pessoal, não tem muito problema para resolver não, tá? É facinho, só tem esse detalhezinho aí de trocar o lado, né? Se for maior, você trocar o sinal vira menor e tudo mais. Enfim, se for diferente, ele fica como diferente mesmo, tá? Como por exemplo aqui, ó. Eu tenho 2x mais 5 diferente de 6. 2x vai ser diferente de 6 menos 5, que é 1. X vai ser diferente de meio. Porque eu passei dividindo, então nosso conjunto verdade é x pertence a reais, tal que x seja diferente do número meio. Pronto, bonitinho, legal. Como é que eu faço isso em varal de sinais? Eu pego isso aqui, faço aqui o varal de sinais, não, desculpa, em retas, né, em intervalo aqui. Aqui é o valor de x. Cara, vai poder valer qualquer valor de x. Aqui eu vou colocar o x valendo meio para nossa reta, né? Vai poder valer qualquer valor de x que não seja um meio. Então é um intervalo aqui, ó, que vai do infinito até o menos infinito, só pulando, só tendo uma bola aberta aqui no nosso meio, né? Eu não sei porque eu coloquei esse menos aqui. Não é menos, não, é meio só.
Põe ele positivo aqui, beleza. Beleza? Então, inequação de primeiro grau, não tem ali muito segredo, é mais ou menos por aí. O negócio começa a complicar um pouquinho em inequação de segundo grau. Por que eu tenho que estudar inequação? Bom, inequação, além de toda a parte prática que ela pode, né, servir aí, pode vir a servir, voltando aqui para o nosso curso, tá? Em cálculo 2, o que você vai ver? Você vai ver construção de gráficos de funções. Então você vai ter lá uma função de terceiro grau. Você vai ter que ver onde que essa função é crescente e onde que ela é decrescente. Onde que uma função é crescente? É onde a derivada dela, isso aqui é um spoiler, beleza? Tem valor maior do que zero. Então você vai ter que colocar aqui uma regra matemática maior que zero, por exemplo. Isso aqui para uma função crescente. Se fosse para ver o intervalo de x onde a função é crescente. Se fosse decrescente, você teria um menor, tá? Então, inequação vai ser útil logo após aqui o cálculo 1, vai ser útil no cálculo 2, tá? Justamente ali na construção de gráfico, quando a gente começar a ver derivadas. Inequação de segundo grau. Eu vou jogar aqui um exemplo, tá? Tem uma inequação que ela não é completa, ela tem aqui, né, x² menos 1. Se eu for colocar ax² mais bx mais c, ela tem b valendo zero, né? O a dela vale 1, o c dela vale menos 1. Então, uma equação de segundo grau que a gente fala que é incompleta porque um dos coeficientes dela é zero. Não tem problema nenhum, não deixa de ser uma inequação de segundo grau. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Ah, é fácil, professor. Chega aqui, coloca aqui x² é maior ou igual a 1. E aí? Como que você vai resolver isso? Ah, é fácil, professor. x² é maior ou igual a raiz quadrada de 1, né? Que a raiz quadrada de 1 em equações vai dar mais ou menos 1. x² é maior que mais ou menos 1. Putz, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. O fato de ter aqui um quadrado e eu ter que passar a raiz, ele lida com um negócio chamado paridade de função, tá? Então eu tenho que analisar o gráfico dessa função para ver mais ou menos onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Eu sei o seguinte, se eu pegar x² menos 1 e puser aqui no gráfico, dá aqui uma cor branca aqui para mim. X, e aqui é y ou f de x, tá? F de x, eixo vertical, eixo horizontal, menos 1. Quer dizer que ela corta o eixo y no menos 1. As raízes dela, tá? Se eu for ver, né? F de x igual a x² menos 1. Agora esquece que é inequação, acha a raiz dela, né? Pode fazer por Bhaskara ou pode zerar aqui e falar que x² menos 1, tal. Você achando raízes dela aqui, você vai ver que ela tem o seu valor zerado, ela vai valer 0 para quando x valer 1 e para quando x valer menos 1. E ela vai cruzar por conta do c dela, né? C menos 1, ela cruza o eixo y no menos 1. Aqui, se eu for montar a nossa parábola, vai ficar algo assim e vai ficar algo assim. Ficou bonitinho, legal. Isso aqui é a nossa parábola, essa aqui é o nosso f de x igual a x² menos 1. Onde que esse bicho vai ser positivo? Ele vai ser positivo, pessoal, quando a parábola estiver, tá? Tiver aqui imagem na parte positiva do eixo vertical. Onde que ela está, né, onde que ela tem essa imagem? Ela tem essa imagem, ó. A partir daqui ela está para cima do nosso eixo x e a partir daqui também onde ela está para cima do nosso eixo x. Só que o que eu quero intervalos de x onde ela seja positiva. Ela vai ser positiva então para esse x aqui, ó. Minha caneta falhou, filho. Aguenta aí. Aguenta aí. Eu vou poupar vocês de ver o desenhando torto e assoviando, tá? Não é esse o intuito da aula. Ó, ela vai ser então positiva, tá? Para esses valores de x aqui que tem correspondência, onde eu coloquei, né? Nesse azul claro ali. Então, pera um pouquinho, cadê uma outra cor aqui da hora para nós? Se eu pegar um x que seja maior do que menos 1, do que 1, quer dizer, maior do que 1.
Qualquer x que eu pegar aqui, ó, pegar esse x, eu vou ver aonde que a parábola tem valor para ele, eu vou ver que ele tem valor positivo, tá? Então, para valores de x, onde a parábola está para cima do eixo x, quer dizer que ela é positiva. Então aqui, ó, claramente, se eu tiver, né, um x maior do que 1, ou, cuidado para não colocar um e aqui, tá? Já explico por quê. Um x para a esquerda, um x menor do que menos 1, nós vamos ter essa parábola sendo maior do que 0, tá? Se eu for achar alguma outra coisa, se eu quiser, onde que essa parábola é negativa? Pô, ela é negativa, cara, aqui, ó. Ela é negativa nesse ponto, que ela é negativa onde ela está para baixo do eixo x, tá? Ela vai ser negativa, portanto, eu já usei todas as cores possíveis do mundo aqui. Eu vou até trocar um pouco a cor, deixar mais escuro. Aprendi esse recurso faz pouco tempo. Não sei, cara, eu não sou bom com cor, velho. Cadê? Dá alguma outra cor aqui que destaque. dá uma cor de rosa mesmo, pra ficar igual. Dane-se. Aê, bonito. Então, ó, para esses valores... ficou diferentão. Para esses valores de x aqui, ó, eu sei que eles vão ter, né, correspondência, tá? Eles vão ter essa correspondência aqui com a parábola aqui para baixo. Então, para esses valores de x que eu coloquei em roxo, acho que é um roxo essa parte aqui, ó, que está aparecendo e sumindo, Para esses valores de x, então, que estão entre o menos 1 e o 1, x vai ser, f de x, desculpa, vai ser negativo. A gente pode escrever dessa forma, pode falar então que x menor do que 1 e x ao mesmo tempo maior do que menos 1. Opa, desigualdade dupla. Eu tenho aqui um intervalo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever que eu quero um x que seja menor do que 1 e... fazer o E do dupla sertaneja aqui, não consigo, meu filho. Aqui. E x maior do que menos 1, tá? Dá para um número ser ao mesmo tempo menor do que 1 e maior do que menos 1? Dá. Por exemplo, o número 0, por exemplo, o número meio, por exemplo, o número menos meio, o menos 0,9, eles estão todos nesse intervalo aqui que eu tinha colocado de roxo, beleza? Tem como um número ser maior que 1 e menor que menos 1 ao mesmo tempo? Então, se eu pusesse um e aqui, eu tenho que cumprir essa e essa regra ao mesmo tempo, tá? É como se fosse ali a interseção. Aqui não vai ter como. Fala para mim um número que é maior que 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses números são maiores também que menos 1, então não dá para ser maior que 1 e menor do que menos 1, tá? A interseção seria ali o conjunto vazio, beleza? Então esse ou significa a união. Eu posso ter esse ou esse conjunto de valores aqui, beleza? Então, respondendo a nossa pergunta ali, como que eu resolvo, como que eu faço para resolver isso aqui, ó? X menos 1 maior ou igual a 0. Eu olho lá o conjunto e falo, pô, eu sei que a resposta para isso, né? Eu tenho que ter x maior que 1 ou x menor que menos 1. Testa. Vamos colocar um x valendo menos 2. Se x aqui valer menos 2, o quadrado vai englobar o sinal negativo. Isso aqui vai dar menos 4, né? Menos 1. Opa, menos 4 tá doidão, cara? Menos tá com um sinal negativo ali, o menos tá com quadrado, dá mais 4, tá doido? Tá doido? Opa! Ó, não vou editar o vídeo não, beleza? É isso aqui mesmo, coloquei o sinal negativo agora, eu consertei. 4 menos 1, tá? Vai dar 3, isso aqui é maior que 0, então, ó, 3 maior que 0 é uma sentença verdadeira. Portanto, isso aqui vai ser nosso conjunto verdade ou conjunto solução. Coloca isso no conjunto verdade. O conjunto verdade é, se você estiver trabalhando com números reais, como provavelmente vai estar, tá? X pertence a reais com x maior que 1 ou... Professor, eu lembro do conectivo ou. Pode ser isso aqui também, tá? Eu escrevo ou porque não tem problema nenhum. X menor do que menos 1. Tá feito, bonito, legal, é isso aí que a gente faz então com inequação de segundo grau. Ainda tem um outro tipo, tá? Que a desigualdade dupla a gente tinha visto aí. Eu quis falar primeiro dela, introduzir primeiro ela para depois falar a respeito, tá?
Então aqui, desigualdade dupla, eu vou ter dois sinais de desigualdade. Vou começar aqui com x menor do que 3 e x maior ou igual a 2. Ah, professor, pode ser qualquer valor igual a 2, maior que 2 e que seja ao mesmo tempo menor que 3, tá? Como, por exemplo, o 2, como, por exemplo, 2,1, 2,2, 2,3, blá, 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 2,9, 2,99999. Como que eu represento isso numa reta real? Reta real está aqui, o nosso 2 está aqui, o nosso 3 está aqui. 3. Vamos colocar isso aqui, né, em forma de intervalo. Começa no 2, termina no 3. Pega toda a parte aqui do meio. Bola no 2 é fechada, porque inclui, né, o 2, porque aqui tem um sinal de igualdade também, tá? E a bola no 3 é aberta. Pronto, bonito, é isso mesmo. Mas se for um pouquinho mais complicado, se não tiver só um x ali no meio, se tiver um número um pouco mais manhento ali, por exemplo, x menos 3, tá? Tem que ser ali menor do que 10 e tem que ser aqui maior do que 5. Aí, meu caro, você vai ter que fazer o seguinte. Mesma coisa que você faz com equação, tá? Só que você vai ter ali dois lados para fazer a mesma operação que você faz do lado do meio. Eu quero sumir com esse menos 3, pô. Eu quero deixar só um x no meio. Para eu sumir com esse menos 3, eu tenho que chegar aqui na parte do meio e somar 3, porque se eu tenho mais 3 com menos 3, ele vai zerar, né? Só que se eu somar 3 no meio, eu tenho que fazer a mesma coisa dos lados aqui. Então, eu somo 3 aqui e eu somo 3 aqui também. Então, vai ficar 8 menor. Que 8 feio, meu Deus. 8 menor do que x, que por sua vez é menor do que 13. Chegamos na resposta. Vamos dar mais um exemplo aqui disso aqui. Vou colocar aqui então 1 menor do que 5x sobre 8 menos 2, que é menor do que 2. Vamos ver se rola? Vamos ver se rola. O que eu faço primeiro aqui? Lembra das prioridades de operação. O x, para ele ser isolado, primeiro eu tenho que pegar quem está mais longe dele, ou seja, as operações que são menos prioritárias, no caso aqui vai ser a subtração por 2, soma aqui 2, que você vai sumir com esse 2, só que você tem que fazer a mesma coisa dos outros dois lados. Então aqui, se eu resolver somar 2 no meio, eu vou ficar com 3, porque eu somei 2 na esquerda, menor do que 5x sobre 8, sumiu o 2, menor do que 4. Bonito. Dei um salto aqui para vocês não perderem muito tempo. Agora o que eu tenho? Eu tenho números que estão dividindo e multiplicando x, tanto faz a ordem, porque essas duas operações têm o mesmo grau de prioridade. Eu vou começar eliminando esse 8 aqui. Como é que eu faço para eliminar esse 8? Eu tenho que multiplicar, né, aqui no meio, no centro, tá? Eu vou multiplicar por 8. Fazendo a multiplicação por 8 aqui, se eu estou dividindo por 8 e multiplicando por 8 ao mesmo tempo, o 8 some. Então o que vai acontecer? Nós vamos ficar somente com 5x aqui no meio, mas aí eu tenho que multiplicar por 8 esse lado e multiplicar por 8 aqui também. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 8, 24. Se eu quisesse ter sumido com o 5 antes, daria no mesmo, tá? Vai provavelmente dar número quebrado aqui, vai dar número quebrado, né? Vou colocar uma outra cor aqui, mostrar todos os recursos possíveis. O que eu faço agora aqui para sumir com esse 5? Cara, eu vou dividir por 5 todos os lados, todos os ramos aqui. 5x dividido por 5 vai ficar somente aqui um x. Não tem inversão de sinal, né? 32 sobre 5, eu posso colocar como 32 sobre 5 mesmo, ou posso colocar como 6,4, mais ou menos assim. E o 24 sobre 5 vai dar, fazendo aqui rapidinho, 4,8, ok? Então nós temos esse x aí. Só para aproveitar o embalo, para fazer um outro exemplo, desde o zero, maçante pra caramba, tá? Caso fosse aqui, né, um número negativo no meio, eu vou colocar aqui um número negativo, vou colocar um menos. Tem um menos aqui.
eu ia fazer a mesma coisa, ia fazer exatamente a mesma coisa. Eu ia pegar, então tem um menos aqui, então vai ficar menos 5x é menor do que 32, passei o 8 multiplicando, né, dos dois lados aqui, menor do que 24, e aí fica da mesma forma, passei o 5 dividindo, vamos dividir aqui por 5, mesma coisa, só tem um sinal ali a mais, tá? 5, então divido aqui, divido aqui, divido aqui, ficou aqui então 6,4, ficou aqui então menos x, porque cortou só o 5 e o menos está vivo ali ainda. E aqui vai ficar 4,8. E aí, para sumir com esse menos, sumir com o menos, eu vou ter que multiplicar isso aqui por menos 1, tá bom? Multiplicando por menos 1, fazendo aqui do lado, ó, o nosso x agora está positivo. Aqui nós temos um 6,4. Aqui na primeira parte nós temos um 4,8. Como eu multipliquei tudo por menos 1, isso aqui vai multiplicar por menos 1, vai ficar negativo. Isso aqui vai multiplicar por menos 1, vai ficar negativo também. E o x que era negativo agora fica positivo, só que tem um outro problema. Eu vou ter que também fazer um menos 1 aqui, né, trocar o lado dos separadores. Então agora eu quero isso e isso aqui. Confere, dá para um x ser menor do que 4,8 e ao mesmo tempo maior do que 6,4? Dá, você pode inclusive, né, se você for perfeccionista, escrever isso aqui na ordem, né? Pega um número menor que é o 6,4, que é o menor de todos aí. Sendo menor, olha só, se eu escrever ao contrário, isso aqui muda também, tá? Do que x, que é menor do que 4,8. Não tem muito segredo não, viu, pessoal? Por enquanto aí, com o primeiro, segundo grau e desigualdade dupla, não vai ter muito segredo. Espero ajudar vocês aí com isso, tá? Um vídeo curtinho, ou tá curtinho, deixa eu ver quanto tempo deu, 26 minutos, não tá tão curtinho assim não. Ou eu tô pegando as manhas de fazer os vídeos um pouco mais sem corte, né? Então é mais ou menos por aí, pessoal. Espero ter ajudado. Estou à disposição no e-mail, estou à disposição aí para dúvidas, tá? Qualquer coisa é só dar um toque. Fui!